Bom, muito bom dia a todos. É com grande alegria, não estou fazendo a abertura do Congresso, mas é a primeira participação nossa, todos aqui no Congresso, na qualidade de vice-diretor da faculdade. É uma enorme honra receber este congresso na escola, um congresso com 700 inscrições. Claro que as pessoas vão chegando ao longo do dia, umas vêm só amanhã, enfim, mas com 700 inscrições, o que é um recorde para os congressos da Abrasd. Pela primeira vez, este congresso feito aqui na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E um congresso, sempre existe um homenageado nos congressos, e o homenageado deste ano é o professor José Eduardo Faria, professor titular de Sociologia Jurídica aqui da faculdade, de quem eu tenho a honra, o orgulho de ter sido orientando no mestrado e no doutorado, de ter sido aluno e hoje colega de faculdade. Então é um motivo para muita alegria e muita satisfação para a escola, para o Departamento de Filosofia e Teoria do Direito e, de modo particular, por todas essas razões, para mim também um motivo de enorme alegria. E esta mesa vai tratar do tema análise quantitativa de argumentos e decisões judiciais, e nós convidamos para esta mesa o professor Marcelo Guedes, que é professor, meu colega também na PUC de São Paulo, a outra escola que eu, enfim, tenho muito orgulho, muita honra de lecionar. O professor Marcelo Guedes é professor na PUC de São Paulo e, além disso, é um dos maiores especialistas brasileiros em jurimetria. É o presidente da Associação Brasileira de Jurimetria, que, na minha opinião, daquilo que me é possível conhecer e verificar do que tem sido feito aí no Brasil, em termos de pesquisas com recursos tecnológicos, recursos estatísticos e equipamentos de última geração para a realização destas pesquisas, é quem tem feito o maior, mais expressivo trabalho de pesquisa empírica do Brasil. É um centro que reúne juristas, estatísticos, matemáticos, eu diria que até mais estatísticos do que juristas, mas é, na minha opinião, um grupo muito expressivo da sociologia jurídica feita no Brasil. Então, não poderia existir pessoa mais adequada, pode ter quem seja tão adequado quanto o professor Marcelo, mas mais adequado do que o professor Marcelo e com maior experiência neste momento no Brasil, não existe ninguém mais qualificado do que o professor Marcelo Guedes para falar a respeito desse tema. Então, é uma enorme honra recebê-lo. E, do outro lado, um professor da nossa universidade, da nossa irmã caçula, irmã mais nova, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, é um professor que leciona Teoria do Direito, Introdução ao Direito, Filosofia do Direito na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e para este tipo de tema também possui uma qualificação especialíssima, porque nós estamos falando de decisões judiciais e o professor Sérgio Nogiri é um professor de carreira profissional na magistratura, é um juiz, é, portanto, alguém que tem esta experiência. Aquilo que o professor Marcelo conhece como advogado e como diretor da ABJ, o professor Nogiri conhece como professor da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e conhece também como magistrado. Então, nós temos uma mesa aqui bem composta. Eu, a bem da verdade, estou aqui um pouco por acaso, porque eu não conheço nem as pesquisas empíricas e os estudos estatísticos, e também não tenho a experiência do magistrado, né?
E, a bem da verdade, sou também assim um pouco, não diria refratário, mas eu participo de um tipo de sociologia jurídica que é muito mais teórica do que empírica. Né? Tenho algumas reservas, não restrições, em relação à pesquisa empírica, mas nada disso a ponto de não reconhecer a relevância desses estudos. Ao contrário, tive a honra de ser convidado para integrar um conselho da ABJ com alguma regularidade. Nós fazemos reuniões lá e eles apresentam as pesquisas que estão fazendo para os conselheiros. Vejo o trabalho deles como um trabalho, uma contribuição extremamente valiosa. Então, esta é a composição da mesa. Nós vamos falar aproximadamente 25 minutos cada um, de maneira que ao final a gente tenha um período para discussão, para o debate. Primeiro falará o professor Marcelo Guedes, que tem um livro, que talvez seja o único, não, Marcelo, sobre jurimetria. Sim. O único livro disponível sobre jurimetria no Brasil é o livro do professor Marcelo Guedes. Na sequência fala o professor Nogiri, que tem obras muito importantes sobre a motivação das decisões judiciais. E, por fim, falarei eu. Então, eu passo a palavra, agradecendo a participação de todos nesta mesa. Passo a palavra primeiro ao professor Marcelo Guedes Nunes. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer à pessoa do professor Celso Campilongo o convite, que eu reputo muito honroso, para falar aqui no Congresso de Sociologia de Direito. Cumprimentar o professor Sérgio, o companheiro aqui de mesa, dizer que, já introduzindo aqui o nosso assunto, porque o tempo é curto, né, que falar sobre jurimetria, sobre pesquisas empíricas quantitativas num congresso de sociologia, eu acho que é algo muito interessante de ser festejado, né, porque existem diversas áreas de pesquisa empírica em direito que estão florescendo, né, e elas nascem não necessariamente sob o mesmo guarda-chuva. A gente vê pesquisas, por exemplo, muitas, né, acontecendo na área chamada análise econômica do direito, que tem algum viés empírico. A gente acompanha pesquisas também qualitativas, grupos de foco, entrevistas em profundidade, etnografias sendo realizadas sob o guarda-chuva da sociologia do direito, né? E o nosso esforço de jurimetria, né, que também realiza, né, com certas peculiaridades, pesquisa empírica em direito, e dialoga, talvez não com a frequência necessária, né, com esses outros braços. Ontem eu estava na GV Rio discutindo um trabalho num grupo de debates, discutindo um paper. A gente tem essa frequência de fazer validações externas, né, e uma das coisas que todos lá estavam festejando era essas oportunidades que a gente tem de poder submeter trabalhos ou certos conceitos, né, a um grupo que amplo, que eu reputo, e eu realmente acredito que o guarda-chuva da sociologia talvez seja o mais abrangente deles, né, que de fato deveria se falar mais, né. Eu acho que a gente, vamos dizer assim, a gente tem uma quantidade muito grande de problemas, de questões colocadas a serem resolvidas, há diversas, como toda questão complexa, há diversas abordagens que podem ser adotadas, e é muito importante criar esse senso de comunidade, né, no qual os pesquisadores empíricos, com diferentes abordagens qualitativas ou quantitativas, talvez uma inclinação um pouco mais econômica do que jurídica ou puramente estatística, que é o nosso caso, possam se falar e trocar ideias, né? Então eu fico muito feliz e queria dividir isso aqui com vocês, né? Eu pretendo organizar aqui a minha fala em duas partes, né? Na primeira, eu queria fazer um breve comentário sobre a importância da pesquisa empírica em direito, qualitativa e quantitativa, né? E por que eu, fazendo coro com o professor Celso Campilongo, porque eu entendo que essas visões, né, a abstrata, a teórica e a concreta, são complementares e elas devem conviver, né? Então não é a nossa pretensão, nunca foi esgotar um determinado tema ou ter uma metodologia que se mostre mais adequada ou menos adequada, ou superior ou inferior, mas simplesmente
acrescentar um ângulo, adicionar um ângulo que a gente reputa que seja importante na hora de olhar um problema, vamos dizer assim, poliédrico, né, que como sempre aparecem os problemas jurídicos. Então discutir um pouquinho isso e depois eu pedi lá na associação para eles atualizarem uma pesquisa que eu gosto muito, né, a respeito de polarização de tribunais em matéria criminal. É um estudo que a gente fez aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu acho ele interessante como uma plataforma, uma espécie de alavanca para a gente levantar uma discussão mais ampla, né? Sempre, eu acho que quando a gente discute esse tipo de tema, e a gente pode definir os objetos de várias maneiras, a gente tem definições abstratas, mas em se tratando de sociologia do direito, em se tratando de um painel sobre pesquisa empírica, nada melhor do que um exemplo concreto, né, a partir do qual a gente possa ilustrar e discutir certas problematizações que, generalizadas, vão pelo menos resvalar ou tangenciar discussões que eu particularmente reputo como relevantes. Então, iniciando aqui essa primeira parte, né, eu venho da FEFELESH, né, então assim, a minha primeira formação é em ciência política na USP, né, e quando eu fui para a faculdade de Direito, já na PUC, eu tive uma razoável perplexidade ao tomar contato com o que a gente chama de metodologia de pesquisa dentro da faculdade de Direito, né? Muitas vezes confundida com as regras da ABNT para formatação de teses e dissertações, né? E essa perplexidade, ela se estendeu ao longo da minha vida, ela na verdade permanece até hoje. E acabou me transformando num pesquisador e num professor muito mais preocupado com o método do que com o objeto, vamos chamar assim, ou igualmente preocupado, pelo menos com as duas coisas. Eu, na faculdade lá da PUC, eu sou professor de Direito Comercial, né? E é curioso, né, se você olhar a história do pensamento realista no direito, né, o realismo jurídico, que são basicamente os juristas que olham mais para... Né, tem aquela das frases do Carl Welling, dos americanos, dizendo que para mim, o direito é o que acontece nos tribunais. As regras abstratas como little playthings, né? Aqueles brinquedinhos que a gente usa lá quando a gente precisa e dá qualquer resposta que você queira. Então uma forma, né, do realismo jurídico americano ou do escandinavo. E é curioso como muitos dos realistas saíram do direito comercial, né? A história do realismo jurídico americano é muito ligada ao direito empresarial, né? E é curioso também, né, eu vejo, pelo menos dentro da PUC, como a pesquisa empírica, ela, num certo sentido, ela floresce, ela nasce dentro do Departamento de Direito Comercial, e os diálogos que a gente tem, por exemplo, com a faculdade, com a Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, que é uma escola de negócio, né? Isso, acho que se reputa talvez algumas características, né, mais horizontalizadas, a importância dos usos e costumes e das práticas, né, no direito comercial, quando você compara isso com o direito público, que é mais verticalizado, né? O direito público, o direito penal, por exemplo, não é porque não importa quantos homicídios aconteçam, sempre homicídio vai ser crime. Então, você não tem essa relação do from the bottom to the top, ou de baixo para cima, que no direito empresarial é mais frequente, e essa importância das construções pretorianas e dos costumes e do comportamento dos indivíduos, essa preponderância do comportamento dos indivíduos, talvez seja uma das explicações que, vou dizer aqui, não que vinculem, evidentemente, o direito comercial a esse tipo de pesquisa empírica, mas que pelo menos explique essas coincidências, vamos chamar assim, essa presença desproporcional, eu diria, dos comercialistas dentro dessa área, né? Avançando um pouco, quer dizer, falando um pouquinho dessa questão da pesquisa empírica quantitativa, né? Toda vez que a gente faz pesquisa, a gente é procurado na ABJ para realizar algum tipo de trabalho, e aí eu me envolvo em coisas que, desde a reforma do Estatuto da Criança e do Adolescente até o Código de Processo Civil, a gente tem questões de matéria penal que, na verdade, não são a minha área de concentração do ponto de vista de estudo material substantivo do direito. A gente percebe, né, que dentro do nosso estudo, a gente tradicionalmente nas faculdades de Direito, a gente para a investigação dentro de um plano do que a gente pode chamar de ordenamento jurídico, né? Então, existem lá o conjunto de regras abstratas, as dissertações e as teses, as pesquisas são voltadas para a discussão da lei abstrata, né? Acho que o ápice disso é o pensamento kelseniano, que definiu o direito como uma ciência normativa. Então, para o Kelsen, o objeto de estudo do direito era a norma. Então, ele dizia, o direito não é uma ciência humana, no sentido de ter o comportamento das pessoas como objeto de estudo. É uma ciência normativa, né? E nós, quando a gente faz pesquisa empírica, a gente procura descer um andar.
né? Ou seja, quando a gente analisa, né, o direito, a gente desloca o ponto de interesse em jurimetria da norma para as pessoas, né? E a gente está mais interessado no comportamento das pessoas em relação à norma e não na norma em si, na norma por si própria simplesmente, né? E aí, comportamento das pessoas, leia-se, né, como bem colocou o professor Celso, não apenas as pessoas, né, os cidadãos, o destinatário final da norma, se ele paga as dívidas dele ou não, ou se as taxas de criminalidade caem, dependendo da reforma que você faz no Código Penal, mas também o comportamento dos juízes, quer dizer, como é que os juízes reagem em relação à norma. Por quê? Porque além do plano do ordenamento, a gente apelidou, a gente criou essa designação lá na BJ, a gente encara muito, a gente tem muita preocupação com o que a gente veio a chamar de plano do coordenamento jurídico. Né? Então a gente vê, se antes, pelo menos na minha percepção, ordem e ordenamento são termos um pouco nebulosos e às vezes tratados como sinônimos, né? A gente, na ABJ, a gente separa o conceito de ordem e de ordenamento e a gente encara o direito como um conjunto de normas gerais abstratas, que são as leis, que se relacionam com um conjunto de normas concretas ou sentenças, né, que são expressas no comportamento dos tribunais, e que a gente chama de coordenamento, porque a gente entende que além da lei, e é um pouco do que eu vou discutir aqui, outros elementos influenciam nas decisões judiciais, né, e que, no fim das contas, é aquilo que acaba sendo de fato aplicado nas pessoas, né? Então, a ordem, o que a gente chama de ordem jurídica, seria um conjunto maior, um todo, que incluiria o ordenamento como conjunto, genericamente definido como conjunto de regras abstratas, e o coordenamento como conjunto de regras concretas. A relação entre ordenamento e coordenamento talvez seja um dos campos mais carentes de estudo no direito, né? Porque quando você tem uma cabeça, vamos dizer assim, positivista ou abstrata, a gente entende, e as discussões se deslocam muito dessa maneira, de que qualquer mudança na lei automaticamente deveria se refletir numa mudança na jurisprudência. Quando não muda, é porque os juízes estão desrespeitando as leis, porque os juízes estão politizados, porque tem ativismo judiciário. Todas essas discussões estão relacionadas a essa relação entre ordenamento e coordenamento. E ela não é uma relação tão óbvia. Não existe um eixo Cardan que leva mecanicamente a força da lei diretamente para a jurisprudência, né? Há leis que não pegam. E a gente precisa entender por que certas leis não pegam, né? Ou seja, você mexe no ordenamento e o coordenamento não reage. Às vezes, o coordenamento reage espontaneamente, né? Ele simplesmente muda independentemente de você terem alterações no ordenamento. Às vezes, as alterações no coordenamento, na jurisprudência, motivam alterações no ordenamento. E você inverte essa relação. Então, estudar essa relação entre esses dois planos e distinguir ordem de ordenamento e estudar como as leis abstratas afetam a jurisprudência, eu acho que é de suma importância, porque isso afeta muito as nossas técnicas regulatórias, né? Como fazer boas leis, como fazer leis aderentes, como garantir que as leis que a gente faz, né, o que são produzidas, gerem os efeitos desejados, né? Porque leis são medicamentos sociais e medicamentos têm efeitos colaterais. Às vezes a gente produz uma determinada reforma regulatória esperando observar alguma coisa e a gente observa uma outra coisa que não era esperada e que às vezes não é boa. Você tem um efeito colateral deletério, né? Então, entender essa relação certamente vai contribuir para que nós, institucionalmente falando, que nós nos tornemos melhores reguladores, que a gente possa, vamos dizer assim, desenvolver melhor, né, a nossa capacidade de produzir boa regulação, de fazer, de criar e de operar instituições confiáveis, né? E com isso, e eu acho que essa é uma tônica que para mim é especialmente cara, voltar, né, ou transformar o direito, ou pelo menos trazer de novo para o direito um elemento humano, né? Ou seja, também voltar a encarar o direito como uma ciência, se não inteiramente uma ciência humana, pelo menos uma disciplina preocupada com o humano, né? Preocupada com o que de fato acontece. E o que nós observamos, né, muitas vezes são discussões excessivamente abstratas, inclusive que motivam reformas regulatórias excessivamente abstratas e idiosincráticas, que são despreocupadas com o que acontece, né? Eu sempre cito o exemplo do Código de Processo Civil que acabou de ser editado, né? As discussões que antecederam a promulgação do Código falavam de celeridade processual, de redução de litigiosidade, né?
E duas coisas me chamavam a atenção. Uma era de que as pessoas falavam em reduzir o volume de processos, às vezes, ou acelerar os processos, e elas não sabiam nem explicar qual era a velocidade atual, a gente não sabia nem direito como medir o que estava acontecendo, né? E de outro lado, uma despreocupação, meio que em geral, dos operadores do direito que se envolveram na promulgação do código, em voltar depois da promulgação para verificar se as premissas que fundamentaram a edição da lei estão sendo respeitadas ou não. Ou seja, a gente ministrou o medicamento no nosso doente, né? A febre abaixou? Né? Nós não podemos nos tornar médicos, né, que basicamente dão o remédio e não aparecem no dia seguinte para acompanhar o paciente. Né? Então, essa preocupação com análise de impacto regulatório, acompanhamento dos efeitos legais, experimentação regulatória, que é um pouco que a gente pode falar rapidamente aqui, são muito presentes, eu acho que nessa macrovisão da empiria, né? E elas são especialmente importantes para a pesquisa empírica quantitativa, né? Que no Brasil tem um espaço muito grande, porque, nós temos muito processo. Então nós temos 100 milhões, 90 milhões de casos ativos, a gente tem um dos grandes cases de Big Data, né? E não são processos quaisquer, né? Não são dados quaisquer, são dados sobre aquilo que deu errado na sociedade. Então são dados que deveriam ser analisados com especial carinho, porque eles mostram aquilo que não está funcionando, que deveria ser a nossa prioridade em termos de reforma. Né? De novo, como os médicos têm que acompanhar o que acontece nos hospitais para poder pensar nos seus medicamentos. Os tribunais são grandes hospitais do convívio, né? Então a gente tem que monitorar esse funcionamento, né? O processo eletrônico, né? Que, falando um pouco sobre diferenças entre pesquisa empírica quantitativa e qualitativa, ambas têm as suas vantagens e desvantagens, né? A vantagem, eu acho que a vantagem da pesquisa empírica quantitativa é a inferência. A principal delas é a inferência estatística, é o fato que a gente pode, olhando algumas coisas, ou às vezes olhando tudo, quando a gente tem acesso a grandes bancos de dados, a gente pode fazer afirmações sobre por exemplo, o Brasil como um todo. Né? E como nós temos muito dado, e esses dados podem ser extraídos dos tribunais a um custo baixo, a gente consegue gerar conhecimento, né? Produzir conhecimentos e insights muito relevantes a um custo pequeno. Né? De tal maneira que esse tipo de pesquisa, eu acho que ela deveria estar mais presente, não só na academia, mas eu acho que em todo o processo de discussão de impacto regulatório, todas as ações de governo, como elas são concebidas, como elas são aprovadas e depois como a implementação delas é acompanhada. Né? Falando rapidamente agora da pesquisa, então, eu acho que é interessante exemplificar um pouco do tipo de trabalho que é feito, e uma pesquisa que eu particularmente gosto muito pelos achados contraintuitivos dela, é uma pesquisa que nós fizemos na ABJ sobre o comportamento das câmaras criminais aqui no Tribunal de Justiça. A história dessa pesquisa, rapidamente, é o seguinte: teve essa discussão sobre o início do cumprimento da pena, né, se deveria cumprir a partir de segunda instância ou não, que resvalou em casos de alto impacto político e midiático, o habeas corpus do Lula e tal, né? E uma das coisas que a gente propôs, né, quando nós fomos consultados a respeito dessa questão, foi: olha, acho que se você quiser discutir quando começar a cumprir a pena, você pode ver o processo penal como um todo e verificar quais seriam os gargalos ou os pontos nos quais você iniciaria o cumprimento da pena de uma maneira geral e você teria a menor reversão possível. Ou seja, inevitavelmente, se você começa a cumprir a pena antes do processo acabar, você vai prender pessoas que você vai ter que soltar depois. E a ideia é que você conseguisse minimizar esse efeito ruim, se é que de alguma maneira você quer ter efeito qualquer que seja, mas o importante é que a decisão seja tomada de maneira consciente. Se eu começar a cumprir a partir de segunda instância, quantas pessoas eu vou ter que soltar depois? Essa era a pergunta. Então, a gente basicamente começou a medir taxa de reversibilidade. Tá? Então, começamos de baixo para cima. Então, a primeira coisa que a gente olhou foi réus condenados no estado de São Paulo, em primeira instância, que apelaram para o Tribunal de Justiça para reverter a sua pena, tá? Ou reduzir ou ser absolvido. Por ano, são julgadas apelações, no estado de São Paulo dessa natureza, são em torno de 60, 70 mil. Tá? Me lembro da tarde que eu estava começando a almoçar numa sexta-feira, e vocês devem saber que todas as notícias ruins chegam sexta-feira na hora do almoço, que é para estragar seu fim de semana, e aí eu estava almoçando, achando que eu ia descer para a praia um pouco mais tarde, e me ligam do laboratório de GMT e falam: Marcelo, apareceu uma coisa muito estranha que eu acho que você precisa ver. Eu queria que você viesse aqui, voltasse aqui para o laboratório. Terminei meu almoço, voltei para o laboratório, e eles plotaram um gráfico
que tinha as 16 câmaras, 70 mil apelações distribuídas aleatoriamente, e o esperado, né, como na média a gente pode assumir que as câmaras estariam julgando casos iguais, que houvessem taxas de reforma muito próximas, parecidas. Tem até todo o teorema de Christensen-Klein, tem uma discussão, tá? Tem conceitos por trás de equilíbrios em taxas de reforma que merece uma discussão à parte, se é aplicável ou não no crime, mas enfim. A gente esperava observar algo próximo de 50%, não muito distante de 50%. E, de fato, o dado agregado indicava, se você olhasse o total, a 70 mil, havia uma taxa de procedência ou parcial procedência de recurso de apelação próximos de 50%. No entanto, quando você quebrava por câmara, a gente observou o que é conhecido como polarização de tribunal, ou seja, a gente tinha, num extremo, uma câmara negando 82%, 83%, e no outro extremo uma outra câmara negando 16% e uma escada, com um meião ali meio que próximo dos 50%, que era um pouco do que a gente queria observar. Isso levanta uma série de questões, né? Um segundo ponto antes de avançar nos comentários, além disso, a gente verificava que a taxa de unanimidade das decisões era próxima de 95%. Então, 95 em cada 100 apelações são julgadas por são providas ou improvidas, ou parcialmente providas, por unanimidade. Né? Então, assim, algumas questões acho que interessantes que foram levantadas ali que a gente passou a discutir. Primeiro, se isso era desejável, né? Porque, primeiro, um passo antes, por que isso acontecia? Fala assim, como é que você pode, se os casos são iguais, como é que os juízes podem ter visões tão diferentes e sistematicamente diferentes de casos que na média são iguais, né? E o efeito disso, evidentemente, é que você tem pessoas, provavelmente, que adotaram condutas muito semelhantes e que estão sendo punidas de maneiras diferentes. Então, você tem um problema de segurança jurídica, né? Então, por que isso estava acontecendo? Levantou-se uma série de hipóteses e nenhuma delas testada, enfim, até suas últimas consequências ainda, mas a gente vem debatendo, e aí até a importância da pesquisa qualitativa em combinação com a quantitativa, porque os dados não falam por si, eles precisam também ser interpretados, né? Então, o que nós observamos e a explicação mais plausível que me foi dada foi a seguinte: como os desembargadores têm uma certa liberdade de irem para as câmaras que eles querem e de receberem os desembargadores que os já integrantes da Câmara querem receber, eles se agrupam por afinidade ideológica, né? Então, vamos chamar assim, os mais conservadores ou que têm uma visão mais punitiva do direito se agrupam num canto, né? Os mais liberais se agrupam em outro canto, e eu não quero discutir aqui qual é a melhor postura, né? A gente sempre falava isso para o Celso agora há pouco tempo. Não é uma questão de fazer um juízo ideológico. Eu acredito até que o judiciário ele tem que albergar diferentes visões, apesar de não ser um órgão em que os magistrados são eleitos, né? Eles têm mecanismos, o quinto constitucional e outros mecanismos em que visões distintas do direito, ângulos diferentes, são contemplados e são absorvidos, fazem parte. Mas o fato é que, a partir do momento que você tem visões diferentes, mas essas partículas, você dá liberdade para elas se agruparem por afinidade, você polariza. Os conservadores vão para um lado, né, os liberais vão para o outro. Por quê? Primeiro porque, assim, dá menos trabalho, né? Do ponto de vista de dinâmica, né, olhando por uma razão egoísta, né, do ponto de vista de dinâmica, de trabalho, você participar de uma turma julgadora que pensa como você, facilita muito, porque você não precisa ficar reiteradamente manifestando votos divergentes, né? Você não precisa ficar debatendo as questões para tentar formar um consenso, você não precisa fazer o esforço de olhar as questões por um ângulo diferente do que aquele que você está acostumado ou no ponto do qual você já está posicionado. Isso explica outra coisa observada, que é a taxa, o percentual muito reduzido de votos divergentes, 5%. Mas o que levanta uma outra questão, que é a seguinte: se nós concordamos em tudo, por que precisa de 3 pessoas? Né? E segundo, se nós concordamos em tudo, será que era essa a ideia por trás do julgamento colegiado? Né? Porque o que a gente vem observando é, por diferentes mecanismos, o processo civil reagindo para prestigiar cada vez mais as decisões monocráticas, porque de fato o colegiado ele perde um pouco a função dele em tribunais de alta polarização, né?
Mas a pergunta é, será que a gente vai transformar o judiciário num órgão de decisões monocráticas, ou será que a gente deveria, de alguma forma, repensar a função da colegialidade, né, no julgamento desses casos? Né? E para fechar, eu acho que eu já estourei meu tempo. Aqui, não, vai tranquilo, vai tranquilo. Eu acho que uma reflexão bastante interessante, que me é particularmente cara, que é uma reflexão sobre a definição de princípios jurídicos. Né? Os princípios, a gente sabe que, eu costumo dizer, quando se dá aula em graduação, que assim, os princípios são, assim, as normas são gangues e os princípios são chefes das gangues. Né? Então, assim, você pega lá um conjunto de normas, você tem na Lei 11.101, a Lei de Recuperação Judicial e Falência, que são leis que eu conheço melhor, vamos chamar assim, pela minha concentração de estudos. Né? Por trás ali você tem, pelo menos nas normas de recuperação judicial, você tem um grande princípio, que é o princípio da recuperação da empresa, ou da preservação da empresa. Né? Tem uma série de mecanismos ali de normas que obedecem a esse princípio. Né? E eles são princípios, eles são por natureza normas muito genéricas. Eles são tão genéricas que, se vocês pegarem as definições que a doutrina normalmente dá para princípios, elas caem invariavelmente em tautologias. Né? Então, o princípio da celeridade processual é definido como aquele princípio que diz que as ações têm que ter uma duração razoável. Então, você troca processo por ação, celeridade por duração razoável, e você acha que você definiu alguma coisa quando, na verdade, você não definiu. Você deu uma volta e chegou no mesmo ponto onde você está. Né? A mesma coisa acontece com o princípio da segurança jurídica. Como é que você define normalmente o princípio da segurança jurídica? O princípio da segurança jurídica é o princípio que diz que o direito ele tem que ter uma razoável confiabilidade. Aí você diz que, bom, então você troca segurança por confiança, troca direito por justiça e vamos. Né? E às vezes a pesquisa empírica ela serve para nos dar alguns indicativos ou alguns vetores que podem nos ajudar a entender melhor o que são esses princípios. Né? Então, por exemplo, para a celeridade judiciária, a gente tem métricas para medir velocidade processual. Né? E eu sempre quando eu participo de banca com processualistas, eu gosto de fazer a pergunta: como é que mede a velocidade de um processo? É em quilômetros por hora? É em atos por segundo? Porque a gente pode falar abstratamente de celeridade sem entrar em mérito. Né? E quando a gente fala de segurança jurídica, uma das formas que eu acho que essa pesquisa indica de medir segurança jurídica é volatilidade judiciária. Quer dizer, casos iguais sendo julgados de maneira diferente. Isso faz parte da pluralidade democrática, da conjunção de visões diferentes do direito dentro do judiciário, mas isso tem que ser monitorado. Né? E eu acho que a pergunta que se levanta é, tudo bem, a gente tem volatilidade, acho que sempre vai ter algum grau de volatilidade nos tribunais, é desejável que tenha. Tá? Tem N experimentos sobre isso vale uma outra conversa interessante também. Mas talvez existam tribunais voláteis demais. Né? E talvez o Tribunal de Justiça de São Paulo, em matéria criminal, seja excessivamente volátil. No sentido de que você tem a quarta, a sexta Câmara decidindo de um jeito muito radical e o sorteio do caso acaba tendo um fator de definição muito grande a respeito do destino do réu. Né? Então, você caiu na quarta Câmara, você corre para o abraço. Você vai chorar, pode acender. Se cai na 12ª, você cai de joelhos e agradece a Deus. Então, esse tipo de efeito colateral não é desejável, acho, dentro dos tribunais. Enfim, acho que, Celso, eu sei que o tempo era curto, então, e muita coisa para falar, enfim, cada tema, cada ponto desses, acho que se desdobra em uma série de outras questões. Infelizmente, felizmente do ponto de vista científico, a gente está dentro de uma área que é um verdadeiro continente científico a ser descoberto e desbravado, conceitos não vistos, fenômenos a serem descritos e observados, então tem muita coisa interessante a ser feita, né? Mas, infelizmente, por outro lado, o tempo é curto, às vezes, para a gente tratar de tudo. Bom, enfim, eram essas as breves considerações que eu tinha a fazer. Agradeço a oportunidade mais uma vez e fico à disposição. Muito obrigado. Excelente, professor Marcelo. Acho que esse tipo de abordagem, esse tipo de discussão, mesmo que a gente tinha imaginado de trazer para este painel, para esta mesa, excelente. Passo imediatamente a palavra ao professor Nogiro. Tá. Então, boa noite a todas, boa noite a todos. Satisfação muito grande estar aqui na Faculdade de Direito, daqui de São Paulo, especialmente na companhia do professor Marcelo Guedes, companhia do professor Celso Campilongo. E, assim,
Eu pensei em algumas coisas para falar aqui, especialmente por uma razão, né? As minhas pesquisas lá na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto não são direcionadas à sociologia do direito, né? Hoje eu tenho um grupo de pesquisas em Ribeirão Preto que trabalha as interfaces do direito com a psicologia e com a neurociência, né? Então alguém pode perguntar, então esse cara está completamente fora aqui, né, do evento. Eu acho que não. Então eu vou tentar aqui nesse breve tempo que eu tenho, né, mais ou menos 25 minutos, tentar justificar a minha presença aqui por que eu acho que nós podemos dialogar bem, né, essas minhas pesquisas com as pesquisas que foram colocadas, né. E ouvindo o professor Marcelo Guedes, né, agora eu tenho certeza absoluta que eu estou no lugar certo, né, porque muitas das coisas que ele colocou aqui, de certa forma nós trabalhamos lá em Ribeirão Preto, né. Então, para quem não conhece, né, e aqui eu já vou fazer um pouco da propaganda da nossa faculdade, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto é uma faculdade nova, né? Ela tem um perfil acadêmico, um projeto político-pedagógico diferente da Faculdade de Direito aqui de São Paulo, e eu diria que a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, ela tem uma vocação para a pesquisa, né? Então, se eu pudesse, em poucas palavras, dizer qual é o diferencial nosso lá em Ribeirão Preto, é esse, né? Nós temos uma vocação para a pesquisa. E se nós temos uma vocação para a pesquisa, nós paramos em algum momento para pensar as questões metodológicas, né? E quando nós pensamos as questões metodológicas, isso abre todo um espaço para a produção da pesquisa empírica em direito, né? Por isso que eu acho que tem muito a ver aqui. E aí eu vou tentar colocar onde é que as minhas pesquisas se encaixam dentro desse contexto mais amplo de pesquisa, né? Então, eu costumo dizer que lá em Ribeirão Preto nós não somos uma faculdade meramente profissionalizante, como tradicionalmente sempre as faculdades de direito foram, né? No sentido de formar advogados, juízes, promotores, defensores, etc, né? Lá nós formamos pesquisadores também, né? Que para mim é uma novidade, que eu sou um cara mais antigo e vendo alguns alunos querendo serem pesquisadores, docentes, etc, né? Tá bom. Nas minhas pesquisas, ou do nosso grupo de pesquisa em Ribeirão Preto, um dos focos é a teoria da decisão judicial, né? E dentro da teoria da decisão judicial, nós pesquisamos muito o processo de tomada da decisão judicial. Como é que se dá o processo de tomada da decisão judicial? Ou seja, o que leva um juiz ou uma juíza optar ou fazer uma opção, um julgamento, num sentido X ou num sentido Y, né? O professor Celso falou, o professor Sérgio Nogiri estudou teoria do direito, estudei durante um tempo, né, as teorias de direito que eu considero hoje tradicionais, Kelsen, Hart principalmente, né, a linha positivista, mas também Dworkin, também Alex, né. Então, o que nós percebemos, né, pelo menos no meu caso específico, e aí eu tento convencer as pessoas também que o meu entendimento tem algum respaldo, né, de que no que toca a teoria da decisão judicial, essas teorias são muito ruins, né. Primeiro que são normativas, quando a gente pensa em Alex e Dworkin, né, por exemplo, de como nós deveríamos decidir. E eles não focam em como de fato se decide, né? Então, como realmente ocorre esse processo de tomada de decisão, né? Como de fato os juízes julgam. E aí, eu diria que o marco teórico, no meu caso, né, da nossa pesquisa, do nosso grupo de pesquisa, portanto, passou dessas teorias mais tradicionais de direito em busca de algo que nos desse algum respaldo no sentido de como de fato os juízes julgam. E aí, o professor Marcelo já comentou, né, e nós gostamos muito do realismo jurídico norte-americano da década de 20 e 30, né, do que eles fizeram lá. E aí, depois de muito tempo, eu comecei a ler os realismos jurídicos, né, os realistas jurídicos. Eu me surpreendi muito, porque nos meus, sei lá quantos anos de docência, né, ninguém nunca tinha me contado que tinha um realismo jurídico e nem que haviam autores super interessantes em realismo jurídico, né? Então eu comecei a ler Jeremy Frank, Hutchinson, Llewellyn, e eu fiquei maravilhado com as coisas que eles diziam ali, algumas delas já foram colocadas aqui, né? Regras gerais não decidem casos concretos, né? Existe o direito dos livros, mas o que importa é o direito em ação, né? Todo esse tipo de coisa, ou seja, de que aquele ensinamento das faculdades de direito, de que nós devemos aprender ou nos focar na lei, nas regras abstratas, no caso dos americanos, nos precedentes, para poder decidir os casos, né? Esse é um ensino muito ruim do direito, né? Ou seja, os americanos falavam de uma máquina de slot machine, né? Você coloca a ficha tal e sai a decisão, que é mais ou menos parecido com o que nós aprendemos aqui por influência
dos civilistas franceses, né, da escola de exegese, que eu preciso decorar o código, a partir do conhecimento da própria lei eu extraio a conclusão. Né? Então é mais ou menos parecido. Né? Tanto que o realismo é uma escola crítica ao formalismo jurídico. O formalismo jurídico é mais ou menos isso, né? Pensamento matemático, mecânico do direito. Tá. Que acontece, então? Para o realismo jurídico, parece que o ponto... porque são vários realismos jurídicos, né? Mais radicais, menos radicais, etc. Mas não tem um ponto em comum. O ponto em comum é o seguinte: o direito é indeterminado. Né? As normas jurídicas, elas não me dão as respostas precisas para os casos. Ora, se o direito é indeterminado, e eu concordo com isso, né? Se o direito é indeterminado e os juízes e as juízas precisam decidir, né? Se não é a partir da norma jurídica que eu extraio os elementos necessários para a decisão, de onde vem, né, os outros fatores? E aí também o professor Marcelo falou nos fatores extralegais da decisão, né? Que esses talvez importem mais. E aí, o realismo jurídico, ele trabalha aquilo que um autor chamado Brian Leider, ele fez uma classificação mais ou menos relevante até certo ponto, que ele diz o seguinte: olha, realismo jurídico pode ser dividido em duas alas. A ala sociológica, né, que é do Lewin e tal, e a ala idiosincrática, que é a área do Jeremy Frank. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: tem uma ala do realismo jurídico que diz o seguinte: olha, o que pesa na decisão é a ideologia política, por exemplo. Né? São os fatores extralegais no sentido de políticos. Então, os realistas diziam: você quer saber como é que o juiz vai decidir? Pesquisa a biografia desse sujeito. Né? Onde estudou, se teve durante o seu período de faculdade envolvimento com a militância política, né? Se é um sujeito mais conservador, mais liberal, é mais ou menos isso, é esse contexto. A ala idiosincrática vai dizer o seguinte: olha, o que o juiz vai decidir depende do que ele tomou no café da manhã, né? Que era uma frase muito falada, etc. E que eu não sei se vocês sabem, curiosamente, recentemente um grupo de pesquisadores em Israel, né? Alguns já estão acenando a cabeça, né? Porque essa pesquisa se tornou bastante conhecida, bem rapidamente, porque a gente não tem muito tempo. Eles concluíram que, de fato, o café da manhã influencia o processo de tomar decisão dos juízes. Porque juiz de barriga vazia julga diferente de um juiz que acabou de tomar o seu café. Né? É uma pesquisa que, do ponto de vista estatístico, é bastante questionada, mas é algo a se pensar. Né? Então, tem essas duas linhas. E lá em Ribeirão Preto nós gostamos bastante dessa ala, que seria em tese a idiosincrática. Né? Por quê? Porque nós acreditamos que no processo de tomar decisão, né, tem algo que, um texto muito famoso do realista jurídico chamado Hutchinson, né? Ele fala do hunt. O hunt tem uma tradução que a gente gosta de traduzir por intuição, né? Mas é palpite, intuição, alguma coisa do gênero. O que significa pensar o hunt no processo de tomada de decisão? Significa resgatar a velha máxima dos realistas de que primeiro eu decido por um hunt e depois eu vou buscar justificativa. Né? Então a gente gosta de trabalhar isso. O juiz está lá numa dúvida tremenda, não sabe se julga aquilo, e de repente vem um hunt e fala: já sei o que eu farei. E depois vai e busca o fundamento para a sua decisão. Né? Tá bom. Então isso era o realismo jurídico da década de 20 e 30. Mas o que eu falei, eu tinha acabado de falar agora no começo, é que nossas pesquisas gostam muito da psicologia e da neurociência. Né? O interessante é que psicólogos, vou dizer atuais, mas assim, já de uns tempos para cá, mas bem mais recentes, começaram a desenvolver algumas teorias dentro da psicologia, dizendo o seguinte: nós temos dentro da nossa mente dois sistemas de pensamento diferentes. Sistema 1 que é rápido e o sistema 2 que é devagar. Quem tiver interesse, tem um best-seller chama Rápido e Devagar, né, do Kahneman, que é um psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, né, de economia. Então existe esse pensamento de que eu tenho duas formas de pensar, uma rápida e outra devagar, né, e aí assim, daria pra gente ficar muito tempo aqui falando sobre o rápido e devagar. Mas o pensamento 1 do sistema 1 é intuitivo e o sistema 2 é reflexivo. Né?
O que eu estou querendo dizer com isso? Que esses pensamentos, essa galera da psicologia, né, o Kahneman e outros vários, eles dizem mais ou menos a mesma coisa que os realistas diziam. Que nós primeiro escolhemos e depois justificamos. E o detalhe, esses psicólogos são experimentais. Então o que eles afirmam com base na experiência. Eu teria N experiências para contar, mas eu vou contar uma para vocês. Né? Eu poderia contar várias, mas assim, uma só. Existe uma experiência em que o experimentador, aquele que vai fazer a experiência com aquelas pessoas com os sujeitos da experiência, pega duas fotografias, né, com homens nesse caso, duas fotografias de duas mulheres com feições físicas completamente diferentes, mas duas mulheres bonitas. Né? Então ele mostra uma foto e fala assim, escolha qual das duas mulheres você achou a mais atraente. Né? Ele mostra uma foto e mostra outra foto. E aí aquele que está sendo sujeito a isso, ele fala, gostei mais dessa. Né? Tá. A malandragem aí é a seguinte, o sujeito que está fazendo a experiência, ele também é entre aspas mágico, ele faz um truque, que ele pega aquela foto em que aquela pessoa acredita que aquela foto que ele indicou, né, depois de mostrar, ele abre a outra foto, que é da outra moça, que não tem os mesmos traços físicos, identifica e pergunta, por que você gostou mais dessa moça? Justifique as razões pelas quais você gostou mais dessa moça, que não é a que ele escolheu. E surpreendentemente ou não, para quem a gente que está estudando psicologia não é tão surpreendente, a maioria das pessoas, né, mais de 70%, acabam justificando uma escolha que sequer fez. Né? Não, olha, talvez seja o cabelo, não, é que os olhos, etc. Né? E sequer foi a que ela fez. Né? Então existem dois processos claros aí, um de escolha, né, e outro de justificação, e um está relacionado com o outro. Né? O que significa dizer... Daí, de novo, retornando na teoria do direito, essas teorias do direito que trabalham a argumentação racional dentro do direito, ou que a razão é o elemento que faz eu tomar a melhor decisão, né? Eu sou muito descrente com relação a isso. Né? Eu acho que existe um elemento intuitivo muito forte nas escolhas, que podem ser, e depois gostaria de falar um pouco da pesquisa do Marcelo, relacionado a uma questão que é a dos vieses. Né? Tem essa pesquisa do Kahneman, por exemplo, trabalha bastante a questão dos vieses das heurísticas, né? Que são atalhos mentais. Dá muito trabalho, o cérebro gasta muita energia para decidir, para julgar, para escolher. E nós temos escolhas imediatas o dia inteiro. Então não daria para a gente ficar refletindo sempre pelas nossas escolhas. Então algumas são rápidas. Né? Isso é muito bom. Porque o ser humano, sem esse sistema 1, não conseguiria conviver em sociedade. Então é um avanço da própria espécie humana ter isso. Só que em algumas situações essas escolhas são ruins, quando elas são enviesadas, né? Quando tem vieses. Isso é muito ruim. Né? E aí daria para explicar mais um pouco, mas vou ver se no decorrer dá tempo de explicar. Tá bom. Então aí, de novo, aquela pergunta, alguém pode falar assim, pô, mas então esse cara está no lugar errado, ele está falando de Kahneman, de viés, etc. Nós estamos num contexto de um evento de sociologia do direito. Né? E é aqui que eu quero fazer o recorte que me traz para a sociologia do direito. Se nós pegarmos, por exemplo, uma teoria que eu gosto muito, de um autor chamado Jonathan Haidt, que ele tem uma teoria que é o modelo intuicionista social, o sócio-intuicionista. Né? Ele assume que nós decidimos realmente com base na intuição rapidamente e buscamos uma justificação depois, mas aí ele diz o seguinte, olha, mas essas escolhas que vêm pela intuição, elas são influenciadas pelas questões sociais, porque nós seres humanos, nós temos essa característica de sermos seres sociais. Né? E aí eu vou dar um exemplo bem básico, né? Eu poderia dar vários, vamos ver se, vou dar um exemplo bem básico, que é o seguinte, o próprio Haidt, né? Ele cita uma pesquisa da década de 60, que eles pegam um único indivíduo, colocam numa sala, em situações emergenciais, e pesquisam a sua reação. O que é uma situação emergencial? Vai estar pegando fogo no prédio, tem uma pessoa, uma criança numa outra sala e o prédio vai pegar fogo. Né?
olha, alguém sofreu um acidente, foi atropelado e alguém tem que tomar uma reação. Tá bom, essa é uma situação emergencial. Então, algumas situações emergenciais. E aí, o que esses psicólogos fizeram? Eles testaram essas situações emergenciais quando a pessoa estava isolada e quando ela estava com mais outras 4 juntas. Quando a pessoa está isolada, só ela, a média de ação, de reação, de prestar socorro imediato é de mais ou menos 67% a 70%. Quando você coloca outras 4 pessoas juntas, essa média de reação já cai para 30 e poucos por cento. Assim, as mesmas pessoas, né? Então só o mero fato de eu estar reunido com outras pessoas do meu lado, isso já afeta o meu comportamento, né? Isso sem falar, e aí as sociais acho que curtem bastante isso, é mais a questão cultural, né? O próprio Haidt, que morou no Brasil, ele faz pesquisas, as mesmas pesquisas, e ele faz a mesma pesquisa com relação a como as pessoas reagiriam a algumas situações inusitadas, e faz as mesmas perguntas para quem mora no Rio Grande do Sul, no Recife e nos Estados Unidos, né? As mesmas perguntas, mas em grupos sociais diferentes, e dá diferença também, né? Então a intuição, diz o Haidt, ela é de alguma forma mediatizada, ela passa por alguma questão social, né? Tudo isso para dizer o seguinte, no caso, e aí já dando uma opinião, né, no caso da pesquisa do Marcelo, né, existem algumas pesquisas bastante interessantes que mostram o seguinte: quando você coloca pessoas de uma certa tendência política, a mesma tendência política juntas, elas tendem a potencializar as suas opiniões a respeito daquelas tendências políticas, né? Seja ela liberal, seja ela conservadora, né? Quando você tende a colocar alguém, por exemplo, eu sou, isso mesmo, né? Mas assim, crítico do Bolsonaro, né? Aí vou lá num ambiente onde tem vários bolsonaristas, ou alguém que vota no Haddad e etc. Quando há essa transição entre grupos, né, eu coloco alguém para conversar aqui, as pessoas tendem a refrear os seus radicalismos. Tanto, no caso a gente está falando de turmas, né? Como é que se sabe isso? Porque nos Estados Unidos existem várias pesquisas desse tipo, porque lá é mais fácil de fazer esse mapeamento, porque lá os juízes são indicados por presidentes democratas ou republicanos. E o recorte é muito claro. Então eles fazem a seguinte pesquisa: quando tem 3 juízes republicanos, né, no mesmo tribunal, e 3 juízes democratas, a tendência é, em alguns tipos de ação, nas ações onde há só juízes democratas, as decisões terem uma certa tendência. E só republicanos também. Mas quando eu consigo colocar 2 republicanos e um democrata, ou 2 democratas e um republicano, esse radicalismo tende a diminuir, né? Ou seja, é mais saudável, né, misturar, ou não deixar que esses radicais se juntem, né, e formem a turminha deles ali, né? O ideal seria que o tribunal tivesse mecanismos de frear isso, né? Tá. Agora, por que isso não acontece, né? E aí é uma crítica minha, né? De que falta, e é a mesma do Marcelo, que falta empirismo no direito, né? A nossa educação jurídica ela é muito voltada para as regras gerais abstratas que não estão ligando para as consequências dessas regras no mundo real, né? Então, o professor Marcelo falou, olha, o CPC, eu não participei desses assuntos, mas eu ouço falar de longe, né? O CPC trabalhou muito, os processualistas, a questão, por exemplo, da imparcialidade, a questão da melhor forma de decidir, etc., né? Talvez se tivessem ouvido ou lido essas pesquisas mais empíricas, né? Principalmente, puxando a sardinha para o meu lado, para as questões da psicologia, talvez eles pudessem saber que a tendência de quem participa da fase de colhimento de provas, né, influencia no processo de tomar a decisão. Portanto, uma reforma interessante seria, por exemplo, dizer o seguinte: juiz que colhe testemunha não pode julgar, né?
Então, assim, coisas desse tipo, ou seja, práticas. Existe no processo, tanto criminal quanto no civil, um equívoco muito grande que vem de uma teoria tradicional do direito, de não entender o direito de uma forma muito precisa como se funciona a memória do ser humano. A nossa memória é muito ruim, né? Ela não é nada confiável. Portanto, a prova testemunhal, o valor que se dá para a prova testemunhal, na minha opinião, ela é muito grande. Ela deveria passar por uma reforma na forma de se colher o testemunho, né? Que já acontece em alguns lugares do mundo, inspirados por esse tipo de pesquisa, né? Nós lembramos muito mal das coisas, né? Nós achamos que lembramos bem, mas nós lembramos muito mal. E aí daria também para falar bastante coisa sobre isso. Tá, eu vou aproveitar agora os meus minutos finais para falar o seguinte: o que nós fazemos lá na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né, de pesquisas empíricas, algumas delas inclusive quantitativas, né, qualitativas também, quali e quanti, né, meio que para justificar também a minha presença aqui numa mesa para falar de pesquisas quantitativas e qualitativas, né, de quantitativas. E como a psicologia, de certa forma, ela não consegue se desvincular do social, né? Por isso que nós gostamos muito daquilo que é chamado de psicologia social, né? Que é aquela psicologia que leva em conta os elementos sociais. Então, eu poderia aqui mencionar, por exemplo, 2 pesquisas de mestrado que eu orientei, né? Uma está pronta, está acabada, e outra está em andamento, né? Que trata da questão dos estereótipos, né? O que é o estereótipo? Julgamento por estereótipo. É um julgamento também nessa onda do sistema 1. Eu vejo, eu faço um julgamento rápido a respeito de uma pessoa a partir de alguns elementos que são mais visíveis exteriormente, né? Eu não conheço muito bem aquela pessoa, mas eu a julgo a partir desse estereótipo. E esse estereótipo, existe estereótipo de gênero, estereótipo de vários tipos, né? De raça, de classe social, etc. Como é que nós fazemos essa pesquisa, né? Como é que a gente quer saber se o judiciário julga por estereótipos? A partir de análise de julgados, né? E aí, na análise de julgados, fazer a leitura das fundamentações, né? No caso dessa de julgamento de estereótipo por gênero, nós fizemos recorte em cima dos casos de estupro, né? E muitas vezes nós percebemos que havia esse estereótipo de gênero porque nas decisões transparecia aquela ideia de que muitas vezes a culpa foi da vítima, né? O tipo de roupa, o estilo de vida, se espera de uma pessoa, de uma mulher, tais comportamentos, isso estava ali, né, de alguma forma nas decisões. Então nós conseguimos captar isso, né? Muito embora, penso eu, o juiz ou a juíza tome cuidado para isso não transparecer, mas muitas vezes isso transparece, né? Então nós temos esse tipo de pesquisa. Agora uma pesquisa bastante interessante, já partindo realmente para o final. Eu tinha dito que na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto nós temos uma pesquisa, uma preocupação grande com a pesquisa. Nós temos uma disciplina lá que é para o 1º e 2º ano da faculdade, né? Ela foi aluna da faculdade, mas ela não pegou essa fase mais nova, né? Do 1º e 2º ano da faculdade, em que é laboratório. Qual que é a ideia, né? A ideia é de que o ensino em sala de aula, naquele modelo, professor fala, aluno escuta passivamente, anota. E muitas vezes o professor fala aquilo que ele está indicando para o aluno ler em casa no livro, né? Muitas vezes esse modelo, não que isso não seja importante, porque é importante, mas o excesso disso, porque na nossa faculdade de Direito de Ribeirão Preto, os 2 primeiros anos são período integral, né? Então você imagina chegar de manhã, sair no final da tarde só ouvindo o professor. Então a gente pensa que seria bem produtivo que os alunos pudessem sair da sala de aula, mas produzirem algo. E aí eles saem para fazer pesquisa, né? No caso dos meus alunos, pesquisa empírica. A que nós estamos fazendo agora é a seguinte: nossos alunos e alunas eles vão em escritório de advocacia e no fórum com questionário, né, portanto quantitativa, que nós queremos saber a percepção que advogados e advogadas têm da forma como eles são tratados no fórum. Por quê? Porque não só a Constituição, mas o Estatuto da OAB prevê que os advogados têm que ter um tratamento digno e respeitoso, né? E essa é a norma, regra geral. Mas na prática isso de fato acontece, né? Como é que eles se enxergam, né? Então a gente quer fazer essa pesquisa, terminando essa pesquisa em Ribeirão Preto, né? A gente quer chamar a OAB, quer chamar os diretores do Fórum de Trabalhista, estadual e federal para mostrar, olha aqui, ó, é assim que os advogados enxergam o tratamento que vocês dispensam para eles e para elas dentro dos fóruns, né? Assim, para encerrar, né, queria dizer o seguinte:
E aí tentar até convencer o professor Campilongo que é bacana estudar essa parte empírica também, né? Que ele falou, tem um pouco de resistência e tal, né? Para dizer o seguinte, se de tudo isso que eu falei, e aí eu estou falando, na verdade que eu li o texto do Hutchinson esses dias, né? Ele termina um texto dizendo o seguinte, ele fala um monte de coisa do Hunt, da intuição na decisão, e ele termina dizendo o seguinte, olha, se de tudo isso que eu falei aqui agora, pelo menos uma parte dela for verdade, nós precisamos urgentemente fazer uma reforma no ensino do direito no Brasil, né? E eu assino embaixo, né? Se tudo isso que foi falado aqui agora, né, uma parte for verdade, nós realmente temos que repensar a forma como nós pensamos o direito, né? Porque é uma forma que pensa o direito muito abstratamente com base em regras e com pouca atenção para o mundo real, né? Aquilo daí que veio a expressão realism, né? De real, do mundo de verdade, né? Então, basicamente isso, e depois, não sei se vai abrir para debate. Agradeço a atenção. Bom, igualmente, uma exposição bastante provocativa, bastante interessante. Acho que as coisas se complementam bastante. Eu vou muito rapidamente, para que a gente não ultrapasse muito aqui o período de encerrar às 11 horas, depois tem um intervalo, um café, 11h30 já começa os grupos de estudos, fazer menção a alguns fatos que, do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista prático também, acho que ilustram esta situação toda, né? Da discussão da importância dos estudos empíricos para a gente compreender a decisão judicial. Os estudos empíricos, particularmente aqueles que se socorrem de cálculo probabilístico, né? Eles têm a capacidade de duplicar a realidade. Se eu entender a realidade como uma realidade construída de forma comunicativa, uma coisa é a realidade, e outra coisa que pode eventualmente duplicá-la e mostrar uma realidade diversa daquela que a gente imagina ser a realidade construída comunicacionalmente. Essa é a tarefa dos estudos empíricos. Eles fazem isso, eles criam uma outra realidade. O direito já trabalha com uma realidade virtual, construída pelo próprio direito. Os estudos empíricos duplicam esta realidade. Isto não é, por si mesmo, um problema. Ao contrário, acho que estas coisas podem dialogar e estas coisas podem trazer para o mundo do direito uma enorme riqueza. Então, não tenho nenhum preconceito com relação às pesquisas empíricas, e a ponto de que, quando a gente estava organizando esse congresso, podia dar palpite, eu mesmo sugeri que a gente tivesse esta mesa aqui, porque acho que estas coisas são muito importantes. Eu dou para vocês alguns exemplos. Em termos de decisão judicial, que é o nosso tema, e pesquisa empírica, uma das coisas onde as tautologias que estão por trás dos princípios, os paradoxos que estão por trás dos princípios ou da aplicação das regras, a incerteza do processo de tomada de decisão judicial aparecem com maior gravidade, são os chamados casos difíceis. Como decidir um caso difícil? O que é um caso difícil? O caso difícil é muito mais do que aquilo que o Hart chamava de zona de penumbra, de zona cinzenta. Um caso difícil é aquele para o qual eu não tenho precedente, não tenho rotina, um caso novo, inédito. Um caso inédito, segundo os especialistas neste tipo de estudo sobre a duração do processo, sobre a tramitação do processo, sobre a estatística processual, um caso difícil, há alguns anos, ele levava, segundo esses estudos, 10 anos para se tornar um caso fácil.
Estudos mais recentes, mas nem tão recentes, é possível que hoje esse lapso temporal esteja ainda mais curto. Um caso difícil em 6 meses, com gente fazendo estudos empíricos, pesquisas, realizando investigações, em 6 meses, aquilo que levava 10 anos para tornar um caso difícil um caso fácil, em 6 meses, com um monte de gente estudando, com um monte de gente pesquisando, a decisão judicial é tomada, publicada no mesmo dia, no dia seguinte você já tem gente comentando, estudando, já fazem um congresso, já tem... Enfim, isto tem uma velocidade, as informações transitam com uma velocidade que um caso difícil se torna caso fácil em 6 meses. Digamos que isto seja minimamente pertinente. Eu não acho que seja minimamente pertinente, acho que é muito pertinente. A minha intuição é de que esses levantamentos são bastante precisos. Se nós pensarmos que um curso de Direito leva 5 anos, né, eu tenho a renovação 10 vezes ao longo do período de formação do jurista daquilo que era caso difícil e se tornou caso fácil. Então, não é apenas a tecnologia à disposição do estudante de medicina, ou do estudante de engenharia, ou do estudante de computação, que depois de 2, 3 anos está sucateada. É o conhecimento jurídico, que também depois de 2, 3 anos fica sucateado se eu tenho esta velocidade, o que tem um impacto extraordinário sobre a tomada de decisão judicial e fora dos recursos que a inteligência artificial, que a tecnologia da informação oferecem para que eu acelere esse processo e compreenda esse processo, eu não tenho muita margem de manobra, não tenho muita alternativa a não ser me socorrer das pesquisas empíricas. De um ponto de vista, enfim, de reconstituição teórica desta discussão, alguns já fizeram até esse curso comigo, aqui é um curso que eu ofereço aqui na pós-graduação, e eu tomo como pretexto para o curso uma importantíssima polêmica ocorrida entre um teórico do direito, do peso da importância do Kelsen, contraposto a um sociólogo do direito, da importância, do peso do Ehrlich, né? E essa diferença de posições, ela se traduz num debate muito ácido, muito permeado por ironias, especialmente até deselegância, falta de educação da parte do Kelsen em relação ao Ehrlich. Aparece lá, uma determinada altura, uma polêmica a respeito de uma decisão judicial. Né? E o Ehrlich diz o seguinte: o Ehrlich é um professor numa região do Império Austro-Húngaro chamada Bucovina, né? Uma região multicultural, multiétnica, uma região, não era propriamente a área mais desenvolvida do Império Austro-Húngaro, com muita conflituosidade por conta dessa diversidade cultural e econômica, e o Kelsen era professor de Direito em Viena, né? E na polêmica entre os dois, lá pelas tantas, o Ehrlich lança o seguinte argumento, em torno de uma decisão judicial, o nosso tema. Vocês aí em Viena, ele acusa o Kelsen, redigiram um Código Civil que dispõe o seguinte, que o trabalhador é quem faz jus ao recebimento do salário. É isso que vocês escreveram na lei. Sabe como é que funciona aqui na Bucovina? O trabalhador, o jovem trabalhador que more com os seus pais, ele recebe o envelope com o pagamento, nem abre. Em 100% dos casos, ele volta para casa e entrega o envelope para o pai. O que é o direito? O que vocês inventaram aí em Viena ou o que acontece na generalidade dos casos em toda a Bucovina? Tá? Então, mais ou menos o que o Ehrlich está dizendo é o seguinte: eu vou deduzir o direito do plano dos fatos.
este é um fenômeno faticamente intensivo. E o Kelsen responde para o Ehrlich, evidentemente, sem conhecer as pesquisas que a ABJ fez a respeito das câmaras e do funcionamento dos tribunais. Né? O Kelsen responde o seguinte para o Ehrlich. É assim, né? Mas e se um filho da Bucovina resolver reclamar para o juiz de direito da Bucovina, e mesmo que o juiz de direito da Bucovina decida da mesma coisa, e se tu chegar a um tribunal aqui da capital, de um tribunal de Viena, a possibilidade de que o juiz decida de acordo com o Código Civil, ela é enorme. Então eu devolvo a pergunta para você. O que é o direito? A prática das famílias da Bucovina ou o que fazem, ou que podem fazer os tribunais? Claro, ele não conhecia essa diversidade de interpretação das câmaras. O que fazem os tribunais? Eu tenho esta diferença. Para o Kelsen, o que importa é uma dimensão normativamente intensiva, e não faticamente intensiva. Mas para diversas situações jurídicas do mundo contemporâneo, o que o juiz tem que decidir são questões faticamente intensivas. Uma figura muito ligada ao realismo jurídico americano, ao direito comercial americano, e uma figura quase emblemática, heróica, do direito norte-americano, como o Brandeis, considerado o melhor aluno da história da Faculdade de Direito de Harvard, o primeiro judeu a chegar à Suprema Corte americana, e que ganhou muita fama como advogado por fazer algo na sua advocacia, na rica região de Boston. Ele era um advogado muito admirado, né? E foi dos primeiros a instruir petições, menos com interpretação das leis, interpretação dos precedentes, interpretação das normas, e instruir petições. Aquilo era uma novidade, primeira década do século passado. Ele instruía as suas petições com pesquisas empíricas, os relatórios, os dossiês Brandeis a respeito da situação da mulher no local de trabalho, da violência contra a mulher, eram, enfim, casos polêmicos nos quais o Brandeis atuava como advogado, instruía os casos com estudos empíricos de economia, de sociologia, de psicologia, de vários âmbitos. Isto foi oferecendo ao Brandeis uma notoriedade muito grande. Brandeis chegou à Suprema Corte americana e começou a fazer o mesmo como magistrado da Suprema Corte, né? Ao invés de pedir pareceres doutrinários ou pareceres normativos, análises dogmáticas a respeito dos precedentes, das legislações, ou de ficar fazendo interpretação normativamente intensiva dos casos, o Brandeis, na Suprema Corte, começou a encomendar também estudos empíricos, né? E isto lhe deu muita notoriedade, num momento no qual as transformações no campo dos fatos na economia americana eram muito intensas. Como isto tem impacto imediato no processo de tomada de decisão judicial. Alguém poderia dizer, mas Brandeis, a década de 30, isto não tem nada a ver com o que acontecia no Brasil, um país à época, um país rural, um país agrícola. Negativo. Uns e outros aqui são especialistas em direito do trabalho, não é? Eu participei da banca de alguns especialistas em direito do trabalho que estão aqui. Na década de 30 no Brasil, alguns destes problemas aparecem com muita intensidade, na minha maneira de ver. É o debate Kelsen-Ehrlich, é o debate dos realistas americanos contra os formalistas americanos, e é, em alguma medida, o debate que se reproduz hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas na década de 30,
quando o Brandeis fez estas coisas, quando o Brandeis escreveu estes votos, né, acontecia aqui também, com referências expressas aos votos do Brandeis e aos relatórios, aos dossiês que o Brandeis preparava. Eu tenho uma polêmica no Brasil, na década de 30, a respeito da organização da justiça do trabalho no Brasil. Né? Com pouco dado empírico, infelizmente. Isso eu posso reconstituir tudo aquilo que está próximo a uma sociologia do direito brasileiro, ou uma sociologia do constitucionalismo brasileiro, né? E encontrar, digamos, enorme dificuldade, um campo aberto a ser explorado por pesquisas empíricas, talvez mais de caráter histórico do que de caráter sociológico, mas que seriam muito reveladoras desta situação. A polêmica conhecida é a polêmica entre um professor desta faculdade, ilustre jurista, que foi o professor Valdemar Ferreira, curiosamente um professor de direito comercial, né? Mas também um professor de história do direito brasileiro, um professor de história do direito constitucional, e de outro lado, tão importante quanto o Valdemar Ferreira, mas com uma notoriedade, uma expansão fora do mundo do direito de maior significado, que foi Oliveira Viana. Então, nada mais, nada menos do que um debate, não é Kelsen-Ehrlich, mas é o debate aqui tupiniquim, entre o Valdemar Ferreira e o Oliveira Viana. O Oliveira Viana, num momento de muita transformação, não apenas nos Estados Unidos, de muita transformação social no Brasil, né? O Oliveira Viana prepara uma sugestão de reforma da justiça do trabalho no Brasil, inspirada nos realistas americanos. O livro do Oliveira Viana, ele tem um título que sugere muita gente a pensar, isso aí é corporativismo fascista, isso aí é o fascismo dos anos 30, quando na verdade o livro a que eu me refiro, onde está a parte do Oliveira Viana na sua polêmica com o Valdemar Ferreira, é um livro chamado Problemas de Direito Corporativo. Um livro que eu sugiro a todo mundo a ler. E não é um livro... Claro, Oliveira Viana era um autor conservador, mas o corporativo que ele utiliza no livro Problemas de Direito Corporativo se refere muito mais à ideia de corporation do direito americano, ou então de agência reguladora da atividade das corporações, do que propriamente do corporativismo fascista dos anos 30. Então, poderia ser um livro sobre problemas de direito regulatório, problemas de direito constitucional. Ele teve a infeliz ideia de colocar como título Problemas de Direito Corporativo. Naquela época, e vindo do Oliveira Viana, muita gente acha que é isso, quando na verdade não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo? O Valdemar Ferreira imagina o seguinte, não é possível que eu delegue do legislativo para o judiciário, por exemplo, o poder normativo, a questão do poder normativo da justiça do trabalho. Essa é uma competência do legislativo, essa competência é indelegável, é uma competência insubstituível. O judiciário não pode fazer, às vezes, do legislativo, por uma questão de tripartição de poderes. O judiciário tem que ficar no seu canto. Este projeto elaborado pelo Oliveira Viana é inconstitucional. E aí o Oliveira Viana, no livro Problemas de Direito Corporativo, ele oferece a resposta. Em 7 capítulos ele oferece a resposta ao Valdemar Ferreira. E basicamente o que ele está dizendo é o seguinte: não tem base empírica nenhuma para o que você está falando. Você não está percebendo o que está acontecendo na realidade brasileira. A bem da verdade, não tinha base empírica também para aquilo que o Oliveira Viana estava falando. Tá? De qualquer modo, ele estava pelo menos seguindo a ventania daquele momento. O Brasil está passando por uma transformação enorme. A intuição do Oliveira Viana era uma intuição correta. Tá? Você está tratando da questão da tripartição dos poderes de uma maneira formalista, de uma maneira quase que exclusivamente privatista. Este é um problema que precisa ser tratado com espírito publicista. E nós não temos publicistas
que entendam destes assuntos no Brasil e não temos pesquisas empíricas capazes de subsidiar o que você está falando e nem o que Oliveira Viana falava. E nós precisamos de uma justiça do trabalho com a capacidade de perceber estas transformações e com a habilidade de regular o conflito trabalhista de um modo mais realista. Não é por acaso que ele vai invocar o Brandeis nesta discussão. E se a gente sair de Kelsen e Ehrlich, se a gente sair de Oliveira Viana e Valdemar Ferreira, e nós viermos para a temática atual da tomada de decisão judicial e os vínculos disto com a pesquisa empírica, eles são bastante evidentes, bastante claros. E numa quadra no qual, por conta das transformações no mundo digital, no mundo tecnológico, uma quadra de transformações sociais e econômicas tão intensa quanto aquela que os antagonistas da época do Kelsen e do Ehrlich, ou da época do Oliveira Viana e do Valdemar Ferreira, enfrentaram. De sorte que esta conjugação, digamos, de uma sociologia jurídica capaz de entender, combinar com a teoria do direito, uma teoria do direito sociológica que tenha utilidade no sentido de conhecer os fatos, é de enorme relevância. Mas, ao mesmo tempo, isto precisa vir acompanhado por uma clareza de quais são os limites operacionais do direito. O que cabe a um direito que se vê sempre às voltas de paradoxos, de tautologias e de incertezas, num direito que expande barbaramente poderes discricionários do julgador, o que significa julgar, decidir um caso judicialmente com critérios tão aleatórios como este de você cair na câmara de gás, onde todo mundo é condenado, ou de você cair na Câmara das Flores, onde todo mundo é absolvido. Enfim, teria muito mais coisa para a gente falar a respeito disso, mas nós temos elementos, com o que falaram os meus colegas, para a gente começar uma discussão, começar um debate a respeito desse tema. Temos mais alguns minutos para algumas perguntas, então fiquem à vontade. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas falas extremamente interessantes. Eu queria fazer uma pergunta, mais uma curiosidade ao professor Marcelo. Queria saber se, no seu estudo, você, na sua experiência pessoal, o que é que se faz quando se chega a um diagnóstico desse, um diagnóstico empírico, em que o estado de coisas que se observa, ele é, em alguma medida, violador de uma norma jurídica, como segurança jurídica, como princípio da igualdade. Se há algum remédio jurídico para tentar reverter essa situação que é revelada pela pesquisa empírica. Quando você estava tratando das câmaras criminais, eu me lembrei de um exemplo muito prático, que foi um exemplo pessoal que eu posso dar. Eu também a graduação estagiava com coincidência também na área criminal, mas dentro dessa vara, uma vara que corria 22 mil processos, era uma quantidade de processos, então você tinha rotinas para tentar dar vazão a esses processos. E uma delas era a tratagem de liberdade provisória. E aí, o juiz, o magistrado que gerenciava a vara, ele tinha a seguinte determinação, a seguinte instrução. Os pedidos de liberdade provisória, que são para tentar reverter a prisão, na maior parte dos casos, a prisão flagrante, a prisão convertida, ou daqueles que teve uma prisão provisória decretada, mas quando vier os pedidos de liberdade provisória, você encaminha para o Ministério Público, pede o parecer, e se o parecer do promotor for favorável, você nem traz mais esse processo, redige a decisão e a gente libera o réu. Se o parecer for contra a liberdade provisória, aí você me traz que eu analiso o caso para saber se a gente libera ou não. Isso é extremamente interessante, mas o velho Guilherme entrou de férias, para estagiar naquele tempo, e o juiz substituto era outra vara, e a diretora me dá a seguinte incumbência: não, veja como é que o juiz quer agir diante das liberdades provisórias.
magistrado, doutor, como é que nós devemos fazer com a liberdade provisória? E ele me dá a seguinte determinação: olha, chegou o pedido de liberdade provisória, você encaminha para o Ministério Público. Se o parecer vier contrário à liberdade provisória, você nem entrar, já rejeite logo de plano, ou só assim. Se for favorável, você me traz, que aí a gente analisa para saber se eu libero ou não o réu. Quer dizer, era só uma experiência intuitiva, mas que eu não duvidaria que numa experiência empírica você encontrasse um estado de coisas em que, dependendo da sorte do réu, a vara que ele cai tem a possibilidade de duas avaliações sobre sua condição de liberdade e só o institucionalmente falando. Então, é um estado de coisas que, se revelado empiricamente, ele em algum momento ele viola ou o princípio maior de segurança jurídica ou especificamente o princípio de igualdade. E aí era a minha curiosidade: o que é possível fazer para que a gente possa reverter uma situação dessa? Desculpe o seu nome? Edivaldo. Edivaldo, assim, duas coisas, né? Primeiro, em relação à postura que a gente teve nessa pesquisa, eu levei o conhecimento do tribunal, evidentemente, né? Até isso acabou indo, essa pesquisa foi capa da Folha de São Paulo, porque como não é a vida, né? Todo mundo conhece a história do massacre do Carandiru, e teve o julgamento dos policiais do pelotão que entrou no presídio. E eles foram todos absolvidos, né? No primeiro julgamento. Até, assim, de novo, sem fazer nenhum juízo da decisão, um caso muito difícil, que você não conseguia individualizar a conduta, ninguém viu o que aconteceu, se um dos sujeitos se escondeu atrás de uma porta e ficou esperando acabar o massacre, como é que você pode condenar de baseada? Eu acho que absolver e condenar, e não condenar é um problema, né, absolver é um problema, condenar também de baseada é um problema, enfim. O fato é que esse caso caiu na 4ª Câmara, né, que é a Câmara que condena todo mundo, que rejeita todas as apelações e, especificamente no caso dos policiais, eles foram todos absolvidos. Quando veio a decisão, teve aquele barulho todo, eu me lembro do dia eu acordei, tinha umas 400 mensagens no meu WhatsApp, porque as pessoas foram buscar quem era a 4ª Câmara e acho que o grande registro na internet que tinha era o nosso estudo, né? E falou, como assim? Eles absolvem todo mundo, eles condenam todo mundo? Eu falei, não, você tem duas interpretações. Tem as peculiaridades do caso, com todas essas dificuldades, né? Mas o fato é que se havia uma boa Câmara para julgar esse caso da perspectiva dos policiais, era a 4ª, porque ela tem um viés punitivo no sentido de não de rejeitar sistematicamente a apelação, mas talvez de ser a favor de uma ação mais repressiva ou mais punitiva do Estado, né? Então, quando isso foi para as manchetes, o tribunal se manifestou sobre a nossa pesquisa, a gente chegou a ter uma reunião e se manifestou de novo, porque a primeira vez que eu encaminhei não teve resposta, e na segunda eles responderam não para a ABJ, mas responderam para os jornais, dizendo que aquela variabilidade se devia à forma diferente das pessoas pensarem dentro do tribunal, e que era natural isso e tal. Sendo que não era isso o ponto da pesquisa, né? Uma das coisas que a gente enfatiza muito, e que hoje me chama muita atenção, é que assim como a gente só estuda a lei, a gente acha que todos os problemas do direito são resolvidos através de mudanças na lei. O jurista ele não consegue pensar em outras soluções que não seja uma reforma legislativa. Sendo que muitas questões são resolvidas através de ações de administração judiciária, que é uma área muito negligenciada no estudo geral do direito. Então, assim, a maneira com que você aloca os juízes, as regras de distribuição de casos, esses pontos que o professor Sérgio levantou, quer dizer, que estão relacionados à administração do processo, à administração da prova, ou mesmo a gestão como um todo do tribunal, tem muito efeito, né? Mas a reação do tribunal foi essa. Nós, na associação, a gente gosta de entrar em pesquisas que tenham efeitos práticos, que a gente consiga interagir com o poder público e que, vamos dizer assim, o debate do ponto de vista acadêmico é muito interessante, mas nós gostamos preferencialmente de pesquisas que possam, de fato, interferir na realidade, né, que mudem, que afetem projetos de lei ou discussões administrativas. Então, nem sempre acontece como a gente gostaria, as discussões talvez não sejam levadas, mas é a máxima que diz que um boi se come aos bifes, né? Assim, acho que a gente não vai mudar tudo de uma hora para outra. Eu queria dar uma rápida palavra sobre essa questão da incerteza, né? O professor Celso, como sempre, brilhantemente fez uma fala muito interessante e levanta esse papel da incerteza que todos nós colocamos aqui em alguma medida, né? E assim, eu entendo que a incerteza ela é parte integrante do direito, né? Tem uma história sobre os Judicial Guidelines americanos,
Eles detectaram esse problema da volatilidade lá atrás nos Estados Unidos. Houve uma pesquisa da Universidade de Chicago, aí ficou todo mundo assustado e eles passaram uma reforma que basicamente obrigava o juiz a preencher um questionário, um guideline, com as características do caso, e depois a pena era calculada de acordo com um tabelão. Né? Por quê? Para controlar a volatilidade. Porque tinha pessoas tomando 4 anos, outras 40 anos, tinham feito a mesma coisa, foi capa do New York Times. Quando aprovou a obrigatoriedade dos guidelines, entraram com uma ação na Suprema Corte Americana de inconstitucionalidade dizendo que aquilo violava o direito do sujeito ser julgado por um tribunal. Porque, na verdade, ele estava sendo julgado por alguém que fez um formulário que ninguém sabia quem era. Então, quem estava, no fundo, fixando a pena era um burocrata inacessível. E essa ação correu na Suprema Corte e, no final, a decisão que a Suprema Corte tomou foi o seguinte, falou, olha, o Judicial Guideline, ele em si não é inconstitucional, mas a obrigatoriedade é. Então ele deixou facultativo o Guideline, e parece que é assim até hoje, até onde eu sei, e isso gerou uma série de outros estudos empíricos para tentar detectar quem aplica, quem não aplica. Aí descobriram que os juízes mais velhos continuaram aplicando, os mais novos não e tal. E a atuação do Guideline foi quando antes tinha uma volatilidade alta, quando ele se tornou obrigatório a volatilidade caiu, e depois quando ele se tornou facultativo ela subiu, mas não atingiu os patamares anteriores. Eu acho que a lição que essa história nos mostra é a seguinte, a incerteza é parte inerente do direito e nós estamos dispostos a tolerar um certo grau de incerteza para ter a possibilidade de construir um direito de interação humana. Entendeu? É melhor um direito imperfeito, mais humano, do que um direito perfeito e determinístico, mais robótico ou impessoal. Né? Eu quero ter uma chance de emocionar, de sensibilizar o juiz. Né? Então, essa incerteza ela é parte integrante do direito. E mais, ela não é contrária à pesquisa empírica. A premissa da probabilidade é antideterminística. Né? Ou seja, se algo é provável e você consegue ter uma distribuição de probabilidades, você assume que tem mais de um resultado possível e de que todos podem acontecer em alguma proporção. Né? Quando você só tem um resultado pré-estabelecido, se A então B, você sai do campo da probabilidade, você sai do campo da estatística, você sai do campo do humano e cai no campo da mecânica. Né? Eu acho que da área determinista. Então, assim, é um pressuposto a gente ter incerteza. Eu acho que a questão não é o que a gente sempre fala, não é extirpar a incerteza do direito, mas entendê-la e controlá-la. Ela não pode fugir do controle. Né? Mas ela desaparecer ou acabar com a incerteza, ela, num certo sentido, talvez ela vá contra a nossa percepção da justiça como sendo essa grande catarse, essa conversa humana que a gente estabelece para tentar construir consensos. Mais alguma pergunta? Por favor, pela ordem. Vai primeiro você, depois você. Tá? Primeiro você. Você. Então, são 2 apontamentos. O professor Marcelo Guedes, começou a falar, ele fez uma comparação do direito comercial e a doutorada, do direito penal e a afinidade com a geometria. E, assim, uma das questões que o senhor levantar, como fazer com que as leis tenham os efeitos desejados. Né? E eu fiquei pensando nisso no direito penal, até que o meu lugar de fala é da criminologia, né? Pensando até nos efeitos da pena e como os efeitos da pena foram assim, reputados várias vezes e parece que seria diferente. Assim, até os interesses que estão por trás de uma pesquisa, né? Que busca os efeitos desejados numa lei de operação de falência e uma lei penal, né? Lei de tráfico. Enfim, isso aí que me veio, né? Dessa questão, dessa comparação. E outra questão, também, eu pensando também no lugar de fala que é da criminologia, e na verdade vai mais para a sociologia, até o momento da dissertação, ele esteve aqui, na faculdade faz, eu acho que um mês, ou 2 semanas, e tem uma pesquisadora que é a Maria Paula de Menezes, que ela trabalha até com ele, lá na Universidade de Coimbra, e ela está desenvolvendo uma das linhas de pesquisa dela, a questão do moderno Estado Nacional, os universais e relacionar isso com o colonialismo, né? E isso, bom, pensando até não sei se o senhor tem, enfim, na verdade fica aberto para qualquer um dos 3, o senhor Sérgio Giro, o senhor Celso Colombo também, a linha de pesquisa da ideia de epistemologia do Sul, enfim, o combate aos universais, outros saberes, e uma curiosidade que eu tive é se esse debate sobre humanismo jurídico,
urbanismo rural entra nas pesquisas do Instituto de vocês? Dessas que são muito carregadas. O que posso te falar em relação a objetivos regulatórios, né? Quando a gente enfrenta certas questões na ABJ, a gente tem uma premissa que a gente sempre tenta respeitar de uma espécie de neutralidade ideológica, né? Então, nós estamos, vamos dizer assim, muito mais preocupados em indicar as consequências de cada uma das possíveis decisões do que apontar qual a decisão correta, né? Toda política pública implica numa opção de troca, né? Sempre quando a gente estuda essas questões de política pública, você está trocando valores, você tem uma troca entre valores. Então, para a gente pegar, por exemplo, a questão do 2º grau, né, da pena, você tem uma troca muito clara, né? Se você começar a cumprir a pena muito rápido, nenhum bandido, nenhum criminoso condenado vai deixar de cumprir a sua pena, então você não vai ter prescrição. No entanto, você vai ter prisões injustas. Você vai ter uma troca que você vai ter um número grande de prisões injustas, são pessoas que vão começar a cumprir pena antes do processo acabar, que se houver uma reversão você vai ter que soltar. E, do mesmo ponto, se você só deixar lá para o final, que é a solução que vigia até então, você não vai ter nenhuma prisão injusta, né? Mas ao mesmo tempo você vai ter muitos casos de prescrição intercorrente, né? Que não é minha área do penal, mas me corrija aqui se eu... Né? Então você tem... né? A pergunta que se coloca é: quantas prisões injustas valem prescrições de criminosos efetivos? Então, que é uma pergunta complicadíssima, quer dizer, se alguém vira e fala assim, uma única prisão injusta para mim não justifica todas as prescrições, né? É melhor prescrever tudo do que você ter um inocente na cadeia, porque o inocente não é você. Essa troca, eu acho que ela na minha visão, ela é um pouco infensa a abordagem empírica, porque ela é uma questão de dever ser, ela é uma questão axiológica, ela é uma opção a respeito de qual tipo de sociedade a gente quer viver e não qual é a sociedade que a gente vive hoje e quais são as possíveis sociedades que a gente pode viver dependendo da opção que a gente fizer, né? Então, a gente não costuma entrar nessa questão finalística, né? A gente sempre tenta mostrar que, se começar a cumprir aqui, as prescrições caem tanto, só que você pode ter que reverter até X prisões, e deixa a escolha, né, que é, de novo, uma opção axiológica própria da filosofia do direito, e da política, né, a gente deixa ao alvitre do operador. A gente não quer substituir necessariamente na decisão, mas é um fato que, quando os números transparecem, a gente fez pesquisas de adoção, por exemplo, sobre acelerar o processo de distribuição do poder familiar, onde a gente mostrou uma questão que era altamente polarizada, e as polarizações, o radicalismo cresce na ignorância. Exatamente o que foi colocado aqui, né, pelo professor Sérgio. Quando você é obrigado a conviver com o seu contrário, a gente tira um pouco o pé, você começa a ouvir e tal. É muito confortável você ficar se autoalimentando das suas próprias ideias, né? Então, assim, o radicalismo se alimenta da ignorância. Quando você revela certos impactos, você cria um espaço mais favorável à convergência, né? Então, eu lembro a questão da reforma do ECA, que era uma questão altamente polarizada dentro do judiciário né, se você facilita a adoção ou não, aí você tem uma questão de impacto social, você tira a criança pobre da sua família e daí dá para uma família rica, é um fato, sendo que você prejudicou a família pobre um monte de coisa, mas também é um fato que a criança fica abandonada e acaba que se você também não põe para a família rica, você não dá para ninguém, ela vira um filho do abrigo. Então era uma questão muito difícil de você resolver, né, do ponto de vista puramente axiológico. Quando vem o número e você mostra que, olha, fato é que se você reduzir o tempo de citação do processo de destruição familiar de 2 anos para 1 ano, são 1.000 crianças a mais por ano sendo adotadas. Então, algumas pessoas já começam a refletir a respeito das consequências das suas decisões. Então, a gente trabalha muito por dentro desse espectro, sem tentar entrar numa discussão muito finalística, né, no sentido de qual seria a decisão correta em termos absolutos, né? Não sei se vocês querem acrescentar. Não, você quer falar alguma coisa? Não. Por favor, um pouquinho mais alto. Professor Celso, e o senhor falou que o pluralismo ideológico é mais saudável, né, para a proposta dos tribunais. E a questão que eu queria trazer é o seguinte, porque na minha opinião,
divergência, se o divergente continua dando votos divergentes o tempo todo, mantendo a sua posição, a decisão do grupo acaba virando uma contabilidade de decisões individuais, que é o que eu acho que acontece no STF nos casos polêmicos. Os ministros levam seus votos prontos e chega lá, o que acontece é uma contabilização de votos individuais e não um debate que vai representar a instituição. Então, eu estou perguntando se eu estou pesquisando sobre isso, queria saber a sua opinião, se você acha que você concorda com isso, se você entende. Tá, é assim, eu tinha feito uma colocação, né, no sentido, com base em uma pesquisa que mostra essa tendência das pessoas que de certa forma, darem uma controlada nos seus impulsos mais ideológicos, né, na medida em que ela se coloca num grupo onde não assim, são três republicanos, tendem as decisões mais conservadoras se potencializam, né? Então, o que se percebeu é que quando você coloca um democrata no meio, isso dá uma diferença, né? Mais ou menos isso que eu coloquei. É que você está indo um pouquinho mais fundo aí na questão, né? Porque também existem outras pesquisas, né? Por exemplo, aquelas de análise comportamental, né, de juiz, que basicamente, bem rapidamente, parte de três modelos, né? Um seria um modelo legal. Então os juízes vão e aplicam a lei tal qual como se encontra, né? Um modelo legalista que se aprende nas faculdades de direito, não tem muito problema, né? E não é um modelo, assim, em certa medida isso é aplicado. Tá? Aí tem um modelo que eles chamam de atitudinal ou ideológico, né? Que fala assim, olha, os juízes, eles não se fundamentam só nas decisões legais. A ideologia, né? A política é importante, né? Nesse sentido. Então, aquela ideia de que o juiz que teve uma formação política ou conviveu com pessoas de esquerda, etc., tende a depois a julgar dessa maneira, pessoas mais conservadoras e tal. Isso seria o atitudinal, né? Aí tem o terceiro modelo, que é o estratégico, e aí que talvez faça uma diferença naquilo que você colocou, né? O que pensa o modelo estratégico? O modelo estratégico pensa o seguinte, olha, você tem o legal, você tem o atitudinal, mas tem um estratégico que considera que os juízes, né, eles têm ideologias, têm alguns ideais, mas que em algum momento eles dão uma refreada nisso, dão uma contida nessa ideologia para dizer o seguinte, olha, por exemplo, aqui eu vou ser o único voto divergente numa situação que a opinião pública está claramente contrária à minha, né? Então aqui eu vou meio que dar uma maneirada no meu voto. E não é nem porque ele acredita nisso, não é nem porque é a ideologia, é uma questão estratégica, e a estratégia pode ser, por exemplo, num juiz de segunda instância do tribunal aqui que quer ir para Brasília, ou de primeira instância que quer ir para o tribunal, ou que não quer ficar, leva em consideração aquilo que vai sair na capa do jornal, né? Então tem várias estratégias que podem ser adotadas, né? O que eu estou querendo dizer é que a questão talvez seja um pouco mais complexa do que simplesmente você coloca alguém que não pensa igual e aquilo muda, né? Porque pode ser que tenha um elemento estratégico aí também, né? De como aquele juiz, se nós pensarmos no Supremo, né? Aí assim, nós sabemos que a TV Justiça tem um impacto muito grande, nós sabemos que aquilo que se passa, que se é capa do jornal, etc., isso todo tem impacto. Então não sei até que ponto que isso também pode ser levado em consideração do ponto de vista estratégico, da forma como os juízes às vezes vão julgar, né? Vão decidir. Agora, de qualquer forma, mesmo nessa situação que você colocou aí agora, quando tem aquele juiz ou aquela juíza que de alguma forma não está influenciando o posicionamento dos outros, mas está colocando, para a opinião pública, eu acho que também faz diferença, né? Saber que tem lá um posicionamento divergente, né? Talvez isso também faça parte da estratégia, né? De mostrar que não é um pensamento dominante, né? Olha, lá no Supremo também tem gente que pensa, isso tem um efeito, né, na prática judiciária. Não sei se eu respondo essa pergunta, mas é mais ou menos nessa linha, né? Então, talvez assim, para você que está pesquisando, dá uma olhadinha nessas pesquisas comportamentais, né?
Tem muito material interessante que trabalha essas variáveis. Tá? Olha, pessoal, eu agradeço muitíssimo aos nossos expositores, a todos os presentes, as perguntas. Agora, às 11h30, já começa um mini curso no auditório Arcadas, do 4º andar do prédio anexo. Evidentemente, vocês estão convidados para todas as atividades desta extensa programação do Congresso, enfim, e damos por encerrada esta sessão. Muito obrigado, viu?